E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai viajar no tempo, voltar para Campina Grande nos anos 50. Uma época de ouro para a arquitetura modernista no Brasil. E vamos conhecer a fundo o Geraldino Duda, um arquiteto, olha só, autodidata que deixou uma marca indelével na cidade. Isso aí. Vamos desvendar a trajetória fascinante desse cara. É desde os primeiros passos, né? Desde os primeiros passos até a criação de obras emblemáticas, Emblemáticas, com certeza. como a residência Laíde Muniz Que eu adoro. e o edifício Macaíba, Ambas de 55. ambas de 55. Olha só. E para guiar a gente nessa expedição, a gente tem um artigo acadêmico Incrível. que mergulha fundo na carreira inicial do Duda. Vamos descobrir como ele, que começou como retocador de fotos, É mesmo? mecânico É. e até designer de túmulos. Olha só. Se tornou um dos nomes mais importantes da arquitetura modernista em Campina Grande. Pois é, a história dele é cheia de reviravoltas. Mas antes da gente entrar de cabeça na vida do Duda, que tal a gente dar uma olhada no contexto da época, imagina a Campina Grande nos anos 50. Uma cidade em plena expansão econômica, uma efervescência cultural incrível e uma vontade enorme de se modernizar. Uma cidade fervilhando, né? É como se todo mundo tivesse assim, sedendo por novidades, por uma estética que representasse essa nova era, e a arquitetura, claro, tinha um papel fundamental nessa transformação. Exatamente. E essa busca por modernidade atraiu diversos arquitetos de Recife. É que viam Campina Grande um terreno fértil para as ideias dele. Mas em meio a essa efervescência surge um talento local. Olha só. Um jovem que, sem diploma, desafia as convenções e conquista o seu espaço. Geraldino Duda. Geraldino Duda. Duda era um visionário. Ele absorveu as influências do modernismo, mas imprimiu nos projetos dele uma identidade única, uma linguagem própria que dialogava com a cultura e a paisagem de Campina Grande. E essa singularidade fica evidente quando a gente analisa a residência Laíde Muniz, né? Com certeza. Construída em 55, a casa esbanja a modernidade. Reparem na ousadia das linhas inclinadas, na leveza das escadas, Eu adoro aquela escada. nos planos perfurados que criam jogos de luz e sombra, E na integração perfeita com a topografia do terreno. É como se a casa fizesse parte da paisagem. Né? As linhas fluídas, os espaços abertos, a integração com a natureza, tudo isso nos transporta para o universo do modernismo brasileiro. Sem dúvida. E a gente pode traçar paralelos com o trabalho de grandes nomes da arquitetura modernista, como Augusto Reinaldo e Hugo Marx, que também exploravam essa relação entre a construção e o entorno atual. Essa influência fica ainda mais evidente quando a gente observa os desenhos técnicos de Duda. Ele dominava a perspectiva como ninguém. É impressionante a precisão dos traços, a riqueza de detalhes, a capacidade de projetar no papel a imagem tridimensional da obra. Os desenhos do Duda eram verdadeiras obras de arte. E essa habilidade, aliada à sensibilidade estética dele, o diferenciava dos demais arquitetos da época. Ele conseguia traduzir as ideias dele com clareza e precisão, encantando os clientes e conquistando a admiração dos seus pares. Mas o ano de 55 reservava mais surpresas para o Duda. Enquanto construía a residência Laíde Muniz, ele também se dedicava a um projeto ousado para a época, o edifício Macaíba, um marco da arquitetura vertical em Campina Grande. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. O Macaíba, situado no coração do centro histórico, na rua Maciel Pinheiro, era um edifício inovador, com elementos modernistas que contrastavam com a arquitetura tradicional da região. Imaginem só, linhas diagonais cortando a fachada, grandes varandas em balanço que pareciam flutuar no ar, telas perfuradas que criavam um jogo de luz e sombra. Era uma verdadeira ruptura com o estilo colonial que predominava no centro da cidade. Era como se o Duda estivesse anunciando a chegada de uma nova era, uma era de ousadia e modernidade. Mas, infelizmente, o projeto original sofreu diversas alterações durante a construção. As linhas diagonais foram suavizadas, as varandas perderam a imponência e as telas perfuradas que conferiam leveza à fachada desapareceram. Que pena. O edifício Macaíba, como a gente vê hoje, é apenas uma sombra do que poderia ter sido. Mas, por outro lado, essa descoberta nos leva a questionar. Por que essas mudanças aconteceram? Quais foram os fatores que levaram à alteração de um projeto tão inovador? Essa é uma pergunta que intriga os estudiosos até hoje. Alguns acreditam que as alterações foram motivadas por questões financeiras, pela dificuldade de encontrar materiais adequados ou até mesmo pela resistência da sociedade a um estilo tão disruptivo. É como se o Macaíba fosse um símbolo da luta entre o tradicional e o moderno, um reflexo das tensões que marcaram a transformação de Campina Grande nos anos 50. Exatamente. E essa tensão se manifestava não só na arquitetura, mas em diversos aspectos da vida social e cultural da cidade. Mas o Duda, como ele reagiu a essas mudanças? Será que ele se sentiu frustrado ao ver o projeto dele ser alterado? A pesquisa não revela detalhes sobre a reação do Duda, mas podemos imaginar que a experiência tenha sido no mínimo desafiadora. Afinal, ele era um jovem arquiteto no início de carreira
que via o projeto dele mais ousado ser modificado por fatores que escapavam do controle dele. Mas apesar dos desafios, o Duda não desanimou. Ele continuou a projetar e a construir, consolidando a posição dele como um dos principais arquitetos de Campina Grande. E para realizar os projetos, ele contava com a colaboração de engenheiros experientes, como o Álvaro de França Costa, famoso pelo trabalho dele na maternidade municipal, e o Linaldo Cavalcante. Essas parcerias eram fundamentais, principalmente para o Duda, que não tinha formação acadêmica em arquitetura. Ele aprendeu muito com esses profissionais, absorvendo conhecimentos técnicos e aprimorando as habilidades construtivas dele. Ou seja, a trajetória do Duda é marcada não só pela genialidade criativa, mas também pela capacidade dele de colaborar, de aprender com os outros e de construir pontes entre a arte e a técnica. E é justamente essa combinação de talento, persistência e colaboração que o impulsionou ao sucesso. Exatamente. Duda era um talento nato, mas também um trabalhador incansável que nunca deixou de buscar conhecimento e aprimorar as habilidades dele. E essa busca constante o levou a se formar em engenharia civil anos mais tarde, para poder assinar os próprios projetos. História inspiradora. E ela nos leva a questionar: será que o Duda teria alcançado o mesmo sucesso sem essas parcerias? Será que a falta de formação acadêmica teria sido um obstáculo intransponível na carreira dele? É difícil dizer com certeza, mas é inegável que as parcerias com engenheiros experientes abriram portas para o Duda, permitindo que ele participasse de projetos de grande porte e consolidasse a reputação dele como um arquiteto talentoso e confiável. E essa é uma lição importante para todos nós, né? A colaboração, a troca de conhecimentos e a busca constante por aprimoramento são elementos essenciais para o sucesso em qualquer área. Com certeza. A história do Duda nos mostra que, mesmo sem seguir o caminho tradicional, é possível alcançar o sucesso por meio da dedicação, da criatividade e da capacidade de construir relações de confiança com outros profissionais. E por falar em sucesso, na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar as obras mais emblemáticas do Duda, analisando como ele traduziu as ideias do modernismo para a realidade de Campina Grande, criando uma arquitetura que, ao mesmo tempo, era inovadora e profundamente enraizada na cultura local. Até a próxima parte. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho na obra de Geraldino Duda. Na primeira parte, a gente viu como ele surgiu em Campina Grande, né? Uma cidade em ebulição dos anos 50. E já começou inovando com projetos como a Residência Laide Muniz e o Edifício Macahiba. E o que me fascinou foi como ele, mesmo sendo autodidata, dominava as técnicas de desenho arquitetônico, criando perspectivas incríveis. A gente quase consegue visualizar as obras só de olhar os desenhos. Pois é, os desenhos do Duda realmente impressionam. E o artigo que a gente está explorando revela um detalhe curioso. O Duda, ele aprimorou as habilidades dele através de um curso por correspondência do Instituto Monitor. Imaginem só. Aprender arquitetura à distância nos anos 50. Sem internet, sem computador. Só com livros e cartas. Que força de vontade. Era preciso muita dedicação para aprender dessa forma. E essa dedicação se reflete na qualidade excepcional dos desenhos dele. Ele realmente dominava a arte da perspectiva, criando representações tridimensionais incrivelmente realistas. Exatamente. Um exemplo disso é o desenho do Edifício Macahiba. O Duda utiliza com maestria os pontos de fuga, a linha do horizonte e as linhas paralelas verticais para criar uma ilusão de profundidade, como se a gente estivesse diante de uma fotografia do edifício já construído. E essa habilidade, além da técnica, né? A gente sente que o Duda tinha um olhar único para a arquitetura. O estilo próprio que se manifestava tanto nos desenhos quanto nas obras. Sem dúvida. Ele conseguiu unir funcionalidade e estética de maneira singular, criando espaços inovadores e, ao mesmo tempo, acolhedores. Os projetos residenciais dele, por exemplo, eram conhecidos pelo uso de plantas escalonadas, cores vibrantes e uma variedade de materiais que conferiam personalidade às construções. E não pulamos esquecer dos elementos que se tornaram a marca registrada dele, né? Os vazados circulares que trazem leveza às fachadas, as linhas inclinadas que desafiam a rigidez da arquitetura tradicional, as escadas esculturais que parecem flutuar no ar e os detalhes em metal que adicionam um toque de sofisticação. Esses elementos, presentes em diversas obras do Duda, criam uma identidade visual única, um vocabulário arquitetônico que o diferencia dos demais. É como se ele estivesse assinando os projetos dele com traços inconfundíveis. É verdade. E essa singularidade se fortalece ainda mais quando a gente observa as colaborações do Duda com outros profissionais, como o engenheiro Álvaro de França Costa. Eles trabalharam juntos em diversos projetos, incluindo o Teatro Municipal Severino Cabral, um dos marcos da arquitetura de Campina Grande.
As parcerias foram fundamentais na trajetória do Duda, principalmente no início da carreira, quando ele ainda não tinha formação acadêmica em arquitetura. A troca de conhecimentos com engenheiros experientes como Austro possibilitou que ele expandisse as habilidades construtivas dele e se firmasse como um profissional completo. Mas me diga uma coisa, alguns críticos argumentam que essas colaborações acabaram ofuscando o talento individual do Duda, como se fosse apenas um executor das ideias dos engenheiros. O que você pensa sobre isso? É um ponto de vista interessante, mas acho que é preciso analisar a dinâmica dessas parcerias com cuidado. A arquitetura é uma arte coletiva, que exige a colaboração de diversos profissionais. O Duda, com a sensibilidade estética dele e o domínio do desenho, trazia para os projetos a visão espacial, a criatividade e a ousadia que os diferenciavam. Faz sentido. Era uma troca, uma soma de talentos que resultava em obras inovadoras e de grande qualidade. E a gente vê isso no Teatro Municipal, uma obra que une a grandiosidade do projeto arquitetônico do Duda à expertise técnica do Austro. Exatamente. E essa parceria se estendeu por vários anos, mostrando que havia uma sinergia e um respeito mútuo entre os dois profissionais. O Duda também colaborou com outros engenheiros, como o Linaldo Cavalcante, mostrando a capacidade dele de dialogar com diferentes visões e construir pontes entre a arte e a técnica. Ou seja, a história do Duda nos mostra que a arquitetura não se limita ao desenho, ao projeto no papel. É preciso ir além, conhecer os materiais, as técnicas construtivas e trabalhar em equipe para que a obra se concretize. Com certeza. E o Duda, com a busca constante dele por conhecimento e habilidade em construir relações de confiança, demonstra que o sucesso na arquitetura é resultado da combinação entre talento, dedicação e colaboração. E essa busca por conhecimento o levou a se formar em engenharia civil anos mais tarde, né? Que determinação. Sim, ele queria ter autonomia para assinar os próprios projetos, sem depender de outros profissionais. Essa atitude demonstra a paixão dele pela arquitetura e a vontade de ter controle total sobre as criações dele. Ele não se contentava em apenas desenhar, queria ver as ideias dele se materializando tijolo por tijolo. E essa paixão se reflete em cada detalhe das obras dele. Cada linha, cada curva, cada elemento parece ter sido pensado com cuidado, com o objetivo de criar algo único, que expressasse a visão de mundo dele e a sensibilidade artística. Sem dúvida. O Duda não era apenas um arquiteto, era um artista que utilizava a arquitetura como forma de expressão. E as obras dele, além de embelezar a cidade, nos convidam a refletir sobre a relação entre o espaço, a forma, a função e a estética. E na terceira e última parte do nosso mergulho, a gente vai analisar o legado Duda para Campina Grande. Como as obras dele ajudaram a moldar a identidade da cidade e continuam a inspirar gerações de arquitetos até hoje. Até a próxima parte. Chegamos à parte final do nosso mergulho na obra do Geraldino Duda. A gente desvendou a trajetória incrível dele, desde o começo como autodidata até as parcerias, a conquista do espaço no mundo da arquitetura. E agora, para finalizar, a gente vai analisar o legado do Duda, como impactou a arquitetura de Campina Grande. E como as obras dele, décadas depois, continuam a nos inspirar. A pesquisa do Ítalo Tavares, que a gente tem usado como guia, nos leva a questionar aquela visão tradicional de que o Duda era só um consolidador do modernismo na cidade. As obras dele da década de 50, como a Residência Alaide Muniz, o Edifício Macarriba, mostram que ele já trazia elementos inovadores desde o início. Isso coloca em xeque essa classificação, né? Com certeza, ele não estava só seguindo a tendência, mas ajudando a moldá-la, com um estilo próprio usado e que dialogava com a cultura local, relembrando a Residência Alaide Muniz, a integração com a topografia do terreno, os planos perfurados, criando jogos de luz e sombra, a leveza das escadas. Aquela escada linda. Tudo isso aponta para uma sensibilidade estética única. E essa sensibilidade, essa assinatura única do Duda se manifesta em diversas obras, tanto nas residências quanto em projetos maiores, como o próprio Edifício Macarreba. É como se ele tivesse criado uma linguagem arquitetônica própria que o diferencia dos demais. Exatamente. E essa linguagem se traduz em elementos que a gente vê que se repetem nos projetos dele, as linhas inclinadas, os vazados circulares, as escadas esculturais, os detalhes em metal. É como se ele estivesse assinando as obras dele com traços inconfundíveis. E essa assinatura, essa marca registrada do Duda, ajudou a moldar a identidade arquitetônica de Campina Grande. A gente consegue reconhecer um projeto dele de longe. Sem dúvida. A obra do Duda contribuiu para Campina Grande se tornar uma referência em arquitetura moderna no Nordeste. E essa influência se estende para além do estilo, da estética. A paixão dele pela arquitetura, a busca constante dele por conhecimento e a determinação em superar os obstáculos inspiram gerações de arquitetos até hoje. A história de vida dele é inspiradora mesmo. A gente viu como ele, mesmo sem formação acadêmica no início, se dedicou, aprimorou as habilidades dele através do curso por correspondência.
E consultou o espaço dele no mundo da arquitetura. E essa determinação levou a se formar em engenharia civil anos mais tarde, para ter autonomia, né? Para assinar os próprios projetos. Isso mostra o quanto ele era apaixonado pelo que ele fazia e queria ter controle total sobre as criações dele. Ele não se contentava em apenas desenhar, ele queria ver as ideias dele se materializando tijolo por tijolo. E essa paixão se traduz em obras que embelezam Campina Grande até hoje. O Teatro Municipal Severino Cabral, por exemplo, é um marco da arquitetura da cidade. E a construção dele contou com a colaboração do Duda e do engenheiro Áustrio de França Costa. É um belo exemplo, né? O Teatro Municipal é um exemplo perfeito da capacidade do Duda em unir estética e funcionalidade. As linhas curvas, os volumes arrojados, a integração com a paisagem urbana. É uma obra que nos convida a apreciar a beleza da arquitetura moderna e a celebrar o talento desse grande mestre. E não podemos esquecer das inúmeras residências projetadas pelo Duda, que trouxeram para Campina Grande um novo conceito de morar. Mais moderno, integrado à natureza e com um toque de ousadia. A obra do Duda é um presente para Campina Grande, um legado que continua a nos inspirar e a nos encantar. É a prova de que a arquitetura tem o poder de transformar a paisagem urbana, de criar espaços que acolhem, inspiram e contam histórias. E a pesquisa do Ítalo Tavares é um convite para a gente conhecer mais a fundo a obra desse mestre da arquitetura, para a gente reconhecer a importância dele na história de Campina Grande e para a gente se inspirar na paixão, na criatividade e na busca incansável dele pela excelência. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na obra do Geraldino Duda. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem e que se sintam inspirados pela história desse arquiteto que deixou uma marca indelével na arquitetura brasileira. Até a próxima!